Turma, hoje nós vamos falar sobre um tema bem legal, tá? Que é como estabelecer o ultrafoco, né? Como estabelecer o ultrafoco, como ele pode te ajudar a conquistar a sua nova posição de liderança, sua nova vaga de liderança, tá? E aí, líder, eu gostaria que você imaginasse, tá? Imagine que você vive sonhando com aquela vaga de alto impacto, mas, por outro lado, você vive procrastinando o seu próprio desenvolvimento, atolado em tarefas operacionais que não fazem você avançar na sua carreira. Sem metas claras, tipo, sem um objetivo bem definido para guiar os seus esforços. E pior ainda, sem ninguém, tá, para te acompanhar, sem ninguém para te ouvir, sem ninguém para, inclusive, compartilhar com você insights estratégicos do que você poderia fazer de diferente na sua carreira, tá? Certamente, líder, se você tem sentido isso, provavelmente, tá, essa aula é para você, beleza? Então, você é uma pessoa que busca crescer, você quer crescer, você está buscando uma nova posição de liderança, mas está sempre procrastinando, sempre deixando para depois, tá? Certamente, a aula de hoje vai te ajudar, tá bom? A você ter conhecimento dessa ferramenta tão importante que é o ultrafoco, tá? Porque ela vai ser capaz de te ajudar a conquistar uma nova posição de liderança, tá? E entre outras coisas, ok? Então vai ser sobre isso que nós vamos falar, turma. Mas antes, tá? Deixa eu me apresentar para a galera nova que está chegando, que não me conhece, tá? Para você que está chegando agora, que não me conhece, turma, meu nome é Jorge Malé, tá? Meu nome é Jorge Malé, eu sou especialista em recrutamento e seleção, tá? Eu tenho mais de 15 anos de experiência em posições de liderança em empresas como Ambev, Americanas, Gup, Geek Hunter. Sempre tá trabalhando, buscando como que eu faço para buscar alto desempenho, né, e alto crescimento nas organizações que eu trabalhava, né, e trabalho. Eu construí minha carreira, turma, na intersecção entre estratégia de gente e liderança de produto, mas sempre buscando, né, a aceleração de talentos no máximo, na máxima potência. E hoje, turma, eu vou te ensinar como estabelecer um ultrafoco, tá bom? Como isso pode te ajudar a conquistar uma nova posição de liderança em até 60 dias, ok? Tudo funcionando certinho, 5 minutos, então nos próximos 25 minutos eu pretendo te ensinar como você pode estabelecer essa ferramenta de ultrafoco, tá bom? Na sua rotina do dia a dia, para que você consiga conquistar a sua nova posição de até 60 dias. Deixa eu começar a compartilhar a tela aqui. Voltar a compartilhar a tela, na verdade, né? Boa. Excelente. Todo mundo vendo a minha tela, né? Imagino que sim. Então, como estabelecer um ultrafoco pode te ajudar a conquistar a sua nova posição de liderança, tá? É sobre isso a nossa aula de hoje, tá? E aí, já começando com os principais temas que nós vamos falar hoje, né? Primeiro, para aterrissar, o que eu vou falar? Eu vou falar sobre o que é o ultrafoco. Na sequência, a gente vai falar sobre quais são os princípios chaves do ultrafoco, beleza? Eu vou trazer também benefícios para você, tá? Do ultrafoco na busca de novas posições de liderança. A gente vai falar também por que mentorias especializadas podem te ajudar a potencializar o seu ultrafoco. Eu vou deixar aqui também uma conclusão e próximos passos para que você consiga estabelecer, tá? O teu ultrafoco nos próximos 7 dias, pensando, lógico, né, num curto prazo teu também, ok? Então vamos começar, turma? Vamos começar a entender primeiro o que é o ultrafoco, tá? E aí, né, da onde que o Jorge, né, da onde que eu tô tirando esse conceito ultrafoco, turma? Ele vem de um livro chamado A Única Coisa, tá? Do Keller. E basicamente é a ideia de você simplificar a tua carga de trabalho, dedicando-se exclusivamente à tarefa que mais impacta seu maior objetivo. Em vez de ficar desperdiçando tempo e energia em múltiplas frentes, você vai identificar a única coisa, aquela coisa que é mais importante, que ao realizar aquela atividade, aquela tarefa, vai ocasionar um efeito cascata de resultados positivos. É o que o autor chama de efeito dominó. Para quem não conhece o livro, tá? E para a galera que gosta de comprar livro, é esse livro aqui, ó. Deixa eu pegar ele para você. Ó, é o primeiro ali da estante, tá? Beleza? É esse livro aqui, ó. A Única Coisa, tá bom? De Gary e de Jay. Então, assim, super sugestão, tá? Para você que gosta de aprofundar sobre alguns temas. Para você também que gosta de ouvir audiobook, bota aí
bota aí para ouvir que você vai gostar bastante, ou então compra já e lê também, beleza? Mas só não esquece de focar. Quais são os princípios-chave, Jorge, do ultrafoco? Né? Então aqui, ó, quais são os princípios-chave do ultrafoco? Primeiro é a pergunta focada. O que significa a pergunta focada, turma? Aqui, ó, eu quero que você pare e pense agora, turma, comigo. Qual é a única coisa, tá bom, que você pode fazer tal qual que ao você terminar de fazer, todo o resto torne-se mais fácil e desnecessário para você conquistar uma nova posição de liderança? Parou? Pensou? Muito bom. Segundo ponto que a gente vai entender aqui é o efeito dominó, tá? Dado o efeito dominó, beleza? O que é esse efeito dominó? Imagina uma fileira de dominós. Quando tu derruba o primeiro, todos caem em uma sequência. Assim, escolher a ação certa desencadeia ganhos exponenciais. E o que o autor fala sobre esses ganhos exponenciais? Então, deixa eu compartilhar aqui uma imagem, tá? Dominó, a única coisa. Tem um negócio que é bem legal que fala do dominó. Deixa eu trazer aqui o efeito. Segundo o autor, tá? Na verdade, não é nem o autor, foram alguns experimentos, tá? Que fizeram, que é esse aqui, ó. Não sei se vocês já ouviram falar sobre esse termo aqui. Né? Se você pega um dominó, beleza? Pequenininho, tá? Você consegue fazer com que ele derruba um dominar consecutivamente o dobro do tamanho dele. E assim por diante. O que isso significa, turma? Às vezes, tá? A gente está paralisado, beleza? Com a nossa paralisia focado em tentar derrubar esse dominó aqui. Só que a gente esquece que se a gente tiver planos, tá bom? Com tarefas pequenas que nos ajudem a chegar lá, a gente pode ser mais rápido. Então, aqui, o que o autor propõe? Cara, foca na atividade primordial, principal, que vai gerar uma cascata absurda e exponencial. Então, por exemplo, às vezes essa atividade é tão simples quanto você atualizar o teu LinkedIn corretamente, tá? Seguindo as instruções do seu mentor. Ou então, né, fazer aquele rapport, né, com o teu networking de maneira estratégica, tá bom? Coisas tão simples no seu dia a dia podem desencadear um fenômeno, tá bom? Para você conseguir atingir objetivos maiores. É sobre isso que o autor traz, tá? E é sobre isso que nós vamos falar, tá? Bem no nosso dia de hoje também, ok? Passando aqui, turma, qual é o time blocking, né? O que ele sugere? Tá? O autor ele sugere que você reserve blocos de tempo que são inegociáveis para você trabalhar apenas na sua única coisa, beleza? Tudo fora desse período é distração. Então, tipo, tu vai definir que qual é a única coisa mais importante, ok? Para você conquistar uma nova posição de liderança nos próximos 60 dias. Uma vez que você estabeleceu isso, tá? Você vai quebrar isso em semanas, em dias, e todo dia você vai percorrer, você vai persistir em derrubar aquele pequeno dominó. Beleza? Outro ponto que o autor traz, beleza? Ele traz o conceito da regra de Pareto, que é o 80-20, aplicado, né, à priorização, né, das atividades. E aí é o que eu quero trazer para vocês, né, um ponto que é bem interessante. O que a maioria das pessoas fazem na hora de priorizar, beleza, as tarefas, ok? E aí, normalmente, as pessoas fazem da seguinte forma. Opa, deixa eu afastar isso aqui, que vai atrapalhar a gente agora. Beleza? Mais uma vez, turma, se vocês quiserem ter acesso a esse Miro, basta me pedir no direct que eu mando para vocês, ok? O que o autor conta, beleza? Quando ele fala do 80-20. A maioria das pessoas, beleza? Foca, tá? O que é o 80-20 antes, né? Básica, eita, fiz besteira. Calma aí. Opa, ao vivo é mais legal. Bom, o que o autor conta, né, sobre o 80-20? O que tu faz, né? Tu pega 20% das suas atividades e elas vão gerar 80% dos seus resultados. E aí o autor pede para você focar, né, nesse 20%. Essa é a teoria clássica do 80-20. Mas o que ele estudou e o que ele percebeu, tá bom? Que os líderes que de fato conquistam resultados fazem para conseguir atingir os seus objetivos, né?
Então, o que o líder que conquista uma nova posição de liderança faz, tá? Basicamente, ele vai seguir definindo, tá bom? Entendendo o Pareto dele, ele vai definir 20% das suas atividades geram 80% dos seus resultados, porém, ele ainda não foca nesse 20%. O que ele vai fazer, turma? Ele vai fazer essa quebra aqui, ó. Opa, sai daqui, filho. Ele vai fazer essa quebra aqui. O que significa isso? Ele vai aplicar novamente a regra do 80-20 para as atividades mais importantes. Ou seja, ele já tinha um primeiro Pareto, dentro do Pareto, dentro daqueles 20% que eram mais importantes, ele fez novamente um Pareto, e ele faz isso até chegar na tarefa que, de fato, é a mais importante de todas, tá? Aquele dominó pequenininho que vai ajudar ele, que na medida possível que ele consiga derrubar ela, todo o efeito cascata, né, da sequência evolua da forma como ele quer. Faz sentido isso para você? Antes de prosseguir, turma, eu queria saber se vocês já tinham ouvido falar sobre o ultrafoco, né? Se não, coloca aqui também, né? Sim ou não, por favor. Responde aí. Estou aqui organizando aqui a casa para a gente dar sequência. Jorge, quais são os benefícios do ultrafoco na busca de novas posições de liderança? Eu trouxe aqui alguns aspectos que eles vão te ajudar certamente, tá? Primeiro, é ter clareza, tá bom, de prioridade. Segundo, vai acelerar o seu aprendizado. E terceiro, tu vai conseguir criar uma casca de resistência a possíveis distrações que possam te atrapalhar. Me fala mais sobre clareza de prioridade, Jorge. Me dá exemplos também. O que significa isso, né? O ultrafoco aplicado à busca de novas posições com clareza de prioridade. Uma aplicação prática aqui, por exemplo, que eu posso trazer para você é o seguinte, né? Em vez de você ficar atirando o currículo para dezenas de vagas, o que você vai fazer? Você vai distinguir quais oportunidades realmente se alinham com o seu perfil de liderança. E aí aqui, turma, é ser intencional, ok? Vamos pegar aqui um exemplo prático, né? Trazendo aqui um exemplo prático disso, né? Você vai reservar, então, a partir de agora, um bloco semanal para mapear apenas 3 empresas cujo modelo de gestão, a cultura, sejam compatíveis com o seu estilo. E concentre ali todo o seu esforço de personalização das candidaturas, de entendimento, na verdade nem personalização ainda das candidaturas, né? Mas de estudo, de entendimento, de networking, de pesquisa de mercado. Porque uma vez que você conseguiu definir isso, turma, vai ficar muito mais fácil para você, tá bom? Ter clareza sobre o que você quer e o que você não quer. E aí você vai ter clareza das suas prioridades, ok? Segundo ponto, tá? Que é benefício estabelecer um ultrafoco na busca de novas posições. Aqui a gente tem, turma, a aceleração de aprendizado. O que significa aceleração de aprendizado, Jorge? Eu vou trazer aqui também uma aplicação e um exemplo prático, tá? Na aplicação, turma, o que é essa aplicação que eu estou trazendo? Basicamente, imagina que você vai ser capaz de identificar competências chaves que fará você se destacar em processos seletivos executivos, como a arte de negociação em plano estratégico com diretoria. Esse é um exemplo, tá? Poxa, Jorge, como que eu identifico essas competências chaves? Tá? Lá dentro da mentoria do grupo executivo, turma, eu disponibilizo prompts para os meus clientes, onde a gente faz um cruzamento entre perfis, tá bom? Perfis das empresas, perfil da pessoa, e ela se prepara, por exemplo, tá bom? Tanto antes de processos seletivos, quanto durante o processo seletivo, quanto depois do processo seletivo, ok? Isso é uma aplicação. Me dá um exemplo prático, Jorge, que eu posso fazer para estabelecer o meu ultrafoco, tá bom? Dentro, né, do contexto de aceleração de aprendizado. Qual é o exemplo prático aqui? Eu vou pedir para você se dedicar a sessões de ultrafoco para estudar cases reais de negociação, praticar simulações de reuniões com stakeholders, coletar feedbacks com o mentor, em vez de ficar dispensando, né, ao invés de você dispensar tempo lendo alguns artigos genéricos. E aqui, turma, o que é interessante? Tá? Vamos ler aqui negociação, tá? Isso aqui, tudo que eu estou falando aqui, tá? Tudo que eu estou falando aqui está associado, tá, a processos, por exemplo, de entrevista.
Ao invés de você ficar, beleza, gastando tempo e energia com processos seletivos que não vão te levar a lugar nenhum, qual é o meu convite aqui? Tá? Treine, estude, se dedique para estar apto para você competir em alto nível, ok? Quando você for chamado de fato para as empresas que você quer. Às vezes, ser chamado para um processo seletivo, tá bom? Que não faz sentido para você, isso pode ser ruim. Se você não tiver com uma mente ok. O que significa isso, Jorge? Se você é chamado para processos seletivos de empresas que você não quer trabalhar, tá bom? E tu gasta muita energia naquilo ali, isso pode te atrapalhar. O que eu gostaria de que você refletisse? Que se você for participar de algum processo seletivo de uma empresa que você não quer trabalhar, você tem que gastar energia, turma, como se você estivesse treinando para competir a Champions League. Isso mesmo. Isso mesmo. Então você vai para aquela entrevista para treinar. Eu preciso treinar meu pitch. Eu preciso sair dessa entrevista. Sim, apesar de eu não querer trabalhar nessa empresa, as pessoas precisam entender que eu sou a melhor pessoa do mundo para aquela posição. Isso é ser intencional, isso é ser estratégico, ok? Por que, turma? Às vezes a gente nega participar de algumas entrevistas, tá bom? Porque não está na empresa foco, não está na empresa target. E aí, quando você vai para a entrevista nas empresas target, tu tá destreinado, ok? E aí, aqui mais uma vez, então, tá? Treino é treino, jogo é jogo, beleza? Treino duro, jogo fácil, bora treinar, beleza? Outro ponto, resistência a distrações, ok? Então, quando eu estabeleço um ultrafoco para atingir minha nova posição de liderança, eu consigo resistir às distrações. Jorge, me dá uma aplicação e um exemplo. Já estou te dando uma aplicação e um exemplo. Ó, vamos supor que durante a sua maratona de networking, entrevistas exploratórias e revisão de portfólio de liderança, você vai bloquear interrupções e você vai garantir consistência de progresso. O que significa isso? Se você estabelecer que tu vai conversar com 5 pessoas nessa semana, faça com que essas conversas aconteçam de qualquer jeito, ok? Se você definir que você vai explorar, tá bom? Alguma empresa, algum segmento, algum setor, fazendo entrevistas ativas, faça isso acontecer. Evite interrupções. Vou te dar um exemplo prático. Boa? Aqui, ó. Exemplo prático, simples para você, ok? O que você vai fazer? Você vai programar na tua agenda um sprint de mensagens no LinkedIn, 45 minutos ininterruptos para conexão e follow-up. Você vai silenciar todas as suas notificações do seu celular, do seu computador. Dessa forma, você vai manter o teu pipeline de oportunidades sempre ativo, sem deixar de lado o seu dia a dia operacional. Um ponto importante, turma, aqui com essa linha aqui de mensagens, tá? Algumas aulas para trás, na aula de networking eficaz, eu falei sobre a importância de você ter cuidado, né? Entre ser interesseiro, né? E ser interessante. Então, toda vez que você for mandar uma mensagem para alguma pessoa da sua rede, seja aqui no LinkedIn, no Instagram, em algum outro canal, no WhatsApp, faça, tá bom? Um check de sanidade para você ver se você está sendo interesseiro. Se você estiver sendo interesseiro, turma, aqui, ó, risca, nem faz. Tem que ser interessante. E lembra, para ser interessante, tá? Você precisa dar algo, beleza? Dar algo. Esse é um ponto muito importante, porque quando você dá algo, turma, a gente estabelece um gatilho mental no outro. Opa, o que eu fiz aqui de besteira, gente? Ah, tá aqui. Né? A gente estabelece um gatilho mental, tá? No outro, que é o gatilho mental de reciprocidade. Reciprocidade. O que significa isso? Poxa, fulano chegou até mim, do nada, de graça, me entregou isso de mão beijada. Essa pessoa vai se sentir no direito, tá bom? De te ajudar. Ok? Vou fechar aqui. Ok? Até aqui, turma. Vocês conseguiram captar
principalmente os 3 benefícios de estabelecer o ultrafoco nas novas posições de liderança? Provavelmente sim, né? Super prático, tá bom? Então, o que eu quero dizer super prático, né? Ele vai te dar mais clareza para estabelecer suas prioridades, ele vai te ajudar a acelerar o aprendizado e você vai criar uma casca de resistência a possíveis distrações, certo? Perfeito. Muito bom. Ó, agora que a gente já passou pelo que é ultrafoco, né? A gente já passou pelos princípios chaves do ultrafoco. Eu já te demonstrei a importância e os benefícios, né, na verdade, aqui do ultrafoco. Beleza? Eu vou trazer, turma, por que, tá? Ter uma mentoria especializada pode potencializar o seu ultrafoco na busca de novas posições de liderança, ok? Aqui eu trouxe alguns pontos para a gente falar sobre isso. Primeiro, turma, se eu faço uma mentoria de carreira especializada com profissionais, tá? Altamente competentes, com experiência no mercado, o que eu vou adquirir? Eu vou adquirir accountability. O que significa isso, Jorge? Depois eu vou falar. Eu vou conseguir escolher, junto com essa pessoa, qual é o foco certo que eu tenho que fazer naquela semana, naquele mês, naqueles próximos 2 meses, naquelas próximas 8 semanas. Eu vou conseguir, de maneira intencional, definir o meu networking e analisar minhas oportunidades. Eu vou estar blindado de autoconhecimento e inteligência emocional para tomar as melhores decisões para a minha carreira. E, principalmente, tá? Eu vou conseguir buscar, né, uma promoção acelerada, uma movimentação, tá? Uma movimentação que beneficie a minha carreira. Então, turma, se eu tenho, tá, um mentor que me ajuda a estabelecer o meu ultrafoco, né, eu ganho, né, por exemplo, aqui em responsabilização, tá? O que o mentor vai te ajudar? Ele vai te ajudar a definir prazos concretos para você avançar no mapeamento de vagas. Ele vai te ajudar a customizar, adaptar o seu currículo, o seu LinkedIn de acordo com as empresas focos que você sonha em trabalhar. Ele vai te ajudar, por exemplo, na preparação das entrevistas que sim são exaustivas. A gente sabe que quando a gente vai para uma entrevista de liderança, a carga emocional dentro daquela entrevista ela é muito pesada. E aí aqui, turma, esse mentor ele vai garantir que cada sprint, tá, seja focado e ele seja cumprido. Por isso que é muito importante você ter, né, um mentor, uma mentora que te ajude, que te assessore, tá, que te acompanhe de maneira intencional e estratégica para você atingir o seu objetivo. E falando de foco, tá? O que a gente faz, tá, com o mentorado, né? O mentor, com base na sua trajetória, mentorado, o mentor ele vai identificar qual é a habilidade, qual é o projeto que terá mais peso em processos seletivos de liderança, seja de maneira genérica, seja aplicado àquela vaga, àquela empresa. E aí ele vai te orientar com foco exclusivo nessa frente, com base em contexto, ação e resultado. A gente já falou anteriormente também sobre técnicas, né, de entrevista no processo seletivo. Ok? Outro ponto que o mentor, tá? Que uma vez que você estabelece um mentor de carreira, ele pode te ajudar no teu ultrafoco, é com relação a networking e oportunidades. Então, poxa, além de te orientar, tá, sobre quem abordar, como abordar, o mentor ele pode compartilhar contatos em organizações-alvos, facilitando convites para conversas exploratórias e entrevistas estratégicas. Jorge, então isso significa que o mentor ele vai abrir todas as portas para mim? Cara, provavelmente falar que vai abrir todas as portas para você é mentira. Mas esse mentor, ele acaba que vira um agente facilitador, tá bom? Porque provavelmente, por exemplo, no meu caso, eu conheço pessoas em grandes empresas nacionais e multinacionais. Tá? Provavelmente, né? Ou tem um aluno meu lá, ou tem alguém que conhece algum aluno meu, ou tem alguém que já trabalhou comigo. Então, provavelmente, os meus alunos, os meus mentorados, eles são beneficiados por essa rede, ok? Quando a gente fala de qual é o impacto, né, de ter um mentor com relação a autoconhecimento e inteligência emocional, tá? Esse mentor, ele vai te ajudar dando feedbacks individualizados nas sessões de ultrafoco. Ele vai aprimorar a sua inteligência emocional
e sua habilidade de articular cases de liderança com segurança e empatia. Por exemplo, recentemente, né, eu estou atendendo um cliente que executivo ele, e basicamente ele está vivendo um dilema, né, que é o seguinte: um par dele saiu, ele está prestes a assumir a responsabilidade, tá? Né, ser promovido para assumir a responsabilidade de tanto da área dele quanto da outra área, ok? E a gente está literalmente criando cenários hipotéticos, tá bom? De como ele pode articular entre os pares deles, das outras áreas, entre as lideranças da empresa e entre o C-level da empresa, para que ele consiga ser aquela pessoa que vai assumir, tá, toda aquela nova área, que vai passar de 50 pessoas, ok? Mas é que nesse ponto tem que ter muito autoconhecimento e inteligência emocional, porque usar essa carta tem que ser no momento certo. Turma, uma pessoa que busca, tá, o ultrafoco junto com o mentor, ok? Ela tem promoção provavelmente acelerada. E isso quem fala, tá, turma, não é o Jorge, tá? Não tô aqui vendendo um peixe, pelo contrário, tá? Por exemplo, a Orton School, ela acompanhou vários grupos testes em controles em grandes empresas e ela testou, tá, que 25% dos mentorados, né, os mentees, mudaram de nível salarial versus, né, os 5% lá, os 75% que não fizeram, tá? Outro que foi bem legal, tá, foi esse projeto aqui interno da ação Microsystem, né, que basicamente ela determina também, né, que as pessoas elas crescem mais rápido. E segundo a Gartner, turma, aqui, tá, em 2024, 72% das empresas que tiveram um programa formal de mentoria, elas reportaram um aumento de performance e redução de turnover. Redução de turnover é redução de desligamento. Ou seja, né, claramente, tá, quando você tem um ultrafoco da sua carreira e você está acompanhado de um profissional que te ajuda, tá, a ter uma visão holística sobre o problema, tá, e um pouco fora da dor, inclusive, tu vai ter, né, uma série de conquistas. Então, né, se eu faço uma mentoria de carreira, eu tenho aquilo de benefício. Então, o que eu conquisto, principalmente? Tá? O que eu vou conquistar, Jorge? Eu vou conquistar os 3 pontos aqui. Eu vou conquistar accountability eficaz. Ou seja, quem tem acompanhamento direto, turma, cumpre seus blocos de foco e metas de candidatura com muito mais disciplina, evitando adiamentos indefinidos. As promoções são mais rápidas, né? E aí, segundo os estudos que eu, inclusive, acabei de mostrar agora para vocês, né, que cada vez mais as pessoas que são mentoradas, né, são mentees, elas aceleram mais rápido nas suas carreiras do que as outras, tá? E também tem a parte de desenvolvimento de competências de liderança, né, que mentores que já ocuparam cargos de executivo, por exemplo, eu já ocupei cargos de executivo, né, na GUP, na Geek Hunter, na Pulses, na AMI Digital. Hoje eu consigo compartilhar quais são as táticas, né, que podem te dar credibilidade para fazer toda a gestão de stakeholders, negociação de alto nível. E aí, turma, aqui não é só porque eu tive esses cargos. Eu também tive grandes acertos e grandes problemas na minha carreira. Então, qual é o meu principal objetivo? Compartilhar, né? Eu como mentor, eu vou compartilhar com o meu mentorado, tá, as minhas experiências e a gente vai criar cenários, né, com base em tudo isso, ok? Olha que legal. Turma, partindo aqui para a conclusão, né, a gente já está batendo 30 minutos da nossa aula de hoje, tá? Conclusão e próximos passos, para ser bem pragmático, beleza? Ó, hoje, então, você já aprendeu, né? Se você não sabia o que era o ultrafoco, você aprendeu sobre o ultrafoco e, principalmente, né, você aprendeu a integrar o ultrafoco com uma mentoria de carreira especializada e exclusiva para você. Basicamente, ela vai criar um ciclo virtuoso, né? Onde você aprende a escolher, né, apenas o que de fato vai importar na sua jornada de busca. E tu vai executar essas ações com disciplina, com foco, principalmente para você receber, né, as orientações de quem já percorreu o caminho até altos cargos. Ok? E o que eu quero deixar para vocês aqui, turma, de desafio, tá? Para esse final de semana, amanhã eu não vou dar aula, né? Domingo eu não dou aula, ok? Mas o que eu quero deixar de desafio para os próximos dias? Eu quero que hoje e amanhã, né, você defina qual é a única coisa, tá bom, mais importante para você avançar na captação
de entrevistas executivas. Não vou nem botar aqui entrevistas executivas, eu vou dar um passo antes, tá bom? Avançar, tá bom? Na conquista da sua nova posição de liderança nos próximos 60 dias. E aí, o que eu quero que você faça, turma? Agende um bloco de foco que vai ser inegociável em sua agenda. Por exemplo, toda terça-feira e quinta, de 7 horas da manhã até as 8, você vai cumprir, ok? As atividades que vão te ajudar, tá bom, a conquistar uma nova posição de liderança em até 60 dias. Outro ponto, um convite aqui, tá, turma? É você encontrar um mentor executivo que possa te oferecer essa responsabilização, essa, de fato, accountability, com visão estratégica e acesso ao networking decisivo. E aqui eu não estou falando para tu me escolher, não, tá? Pelo contrário, se você não quiser, nem vem, ok? Segue consumindo conteúdo gratuito, que eu não vou parar de gerar conteúdo gratuito, tá? Pelo contrário, eu vou continuar gerando conteúdo gratuito, tá? Mas se fizer sentido para você, cara, estou disponível no sentido que no dia 20, agora, terça-feira, às 20 horas, eu vou fazer uma masterclass, tá bom? Focada nas lideranças que estão buscando conquistar uma nova posição em até 60 dias. E aqui é um convite para você que quer estabelecer de fato, tá bom? Um ultra foco para você conquistar sua nova posição em até 60 dias. Vamos começar junto hoje, ok? Já definindo essa única coisa mais importante para você. E na terça-feira, às 20 horas, ok? Do dia 20/5 às 20 horas, eu e você, a gente tem um encontro na nossa agenda, ok? Que vai ser a nossa primeira reunião estratégica, né? Lá na Masterclass, que eu vou te apresentar 100%, tá bom? De como que vai ser a virada de chave para a tua carreira, para você conquistar uma nova posição em até 60 dias. Beleza, turma? Ó, aula de hoje se encerrando, ok? Vou parar de compartilhar aqui. Deixa eu voltar aqui para o meu... Parei de compartilhar, né? Ó, agora você já aprendeu, turma, o básico que eu ensino na mentoria, tá? Como que eu pego o ultrafoco e aplico na sua carreira para te ajudar, né, a conquistar uma nova posição em até 60 dias. E assim como eu pego a teoria, né, tipo, da única coisa, eu vou fazendo, tipo, várias teorias, tá? Para te ajudar a aplicar, beleza? Eu quero que você pegue, turma, 3 insights que você teve hoje da nossa reunião. 3 insights. Eu quero te pedir um favor. Compartilhe esses 3 insights com 5 lideranças que você acha que faz sentido. Se possível, pega o link daqui da nossa aula e compartilha com essas pessoas. O link vai estar tanto aqui no LinkedIn, tá bom? Quanto no YouTube. Para a galera do Instagram, não vai estar no Instagram, tá? Então, se você quer assistir a aula, ou me segue no LinkedIn, ou me segue lá no YouTube, para a galera do Instagram, ok? Se você está no YouTube, se você está no LinkedIn e ainda não me segue no Instagram, o meu arroba é Jorge Malé, em todas as 3 redes, tá? Aqui é um convite também para você me seguir, beleza? Mas antes de tudo, turma, eu tenho aqui um pedido muito especial para vocês, tá? Antes de desligar essa live. Cara, já dá like, compartilha com seus amigos, tá bom? Entra lá no YouTube, marca no sininho, tá? Se inscreve no canal, o canal tá crescendo, é um canal pequeno ainda, mas como eu tô gerando bastante conteúdo, provavelmente, tá? Ele deve crescer rápido. E aqui eu quero reforçar o convite especial, turma. No dia 20/5, às 20 horas, eu vou fazer uma masterclass exclusiva e personalizada para líderes. Será definitivamente a sua virada de chave para conquistar a sua nova posição de liderança em até 60 dias. Esse tem que ser tem que ser o teu próximo ultrafoco. Como eu consigo, tá bom, conquistar uma nova posição de liderança nos próximos 60 dias? E para participar, turma, da live, é super simples, você já sabe. Né? Da live não, da Masterclass. Né? São 2 passos importantes. Você vai se inscrever no link que está na minha bio, e aí você vai ser direcionado para o grupo do WhatsApp. Entra lá no grupo do WhatsApp, que vai ser por lá, tá bom? Que eu vou enviar o link da Masterclass, do dia 20/5, e também informações privilegiadas para antecipar, tá? Você sobre o conteúdo da Masterclass. Então, turma, ó, um beijo no coração de vocês, tá? Bom final de semana, que vocês aproveitem com as famílias de vocês.
Agora eu vou voltar lá para as minhas meninas. Um beijo no coração. Saúde e paz.